Galera, mais uma questão agora da prova de linguagens do Enem. É uma questão sobre Uma Noite em 67, que é um filme que acabou virando livro, do Renato Terra e do Ricardo Calil, e ela levantou até uma certa polêmica na época, porque eles pediram para os autores fazer a questão, e eles não tinham muita certeza do gabarito, e acabou gerando um certo desconforto. A gente vai ver a questão, tá aparecendo na sua tela aí. Ela começa com um texto, né, explicando o que é esse Uma Noite em 67, contando a história do filme e do livro. É um texto relativamente grande para o padrão de Enem. Só que o que eu quero que você perceba é quando a questão tiver um texto muito grande assim, não começa pelo texto, começa pelo enunciado da questão. Sempre vai direto no enunciado, avalia as alternativas, vê o que está sendo perguntado e se realmente existe uma necessidade de ler todo esse texto ou não. Acompanha comigo aí na tela o enunciado e as alternativas para ver se existiria essa necessidade. Você percebe aí que a gente tem o enunciado perguntando: considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de resenha predominam. Aí tem as opções: caracterização de personalidades do contexto musical brasileiro, né, dos anos 60, questões polêmicas direcionadas à produção musical brasileira nessa época, relatos de experiências de artistas sobre os festivais de música naquele ano, ou uma explicação sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 60, ou então a opinião a respeito de uma obra sobre a cena musical de 67. Se fosse uma questão tradicional dos vestibulares que você tem por aí, com certeza teria que ler o texto, avaliar uma por uma das afirmativas, cuidando coisas como se ele falou sobre toda a década de 60, ou só sobre o ano de 1967, se ele fala sobre todo o quadro cultural, ou só sobre a cena musical. Vestibular gosta de cobrar esses detalhes, mas o Enem não. O Enem é uma prova que cobra gêneros textuais. Você viu ali no enunciado que ele disse: considerando os gêneros textuais circulantes na sociedade. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você aprendeu aí nas suas aulas a diferença entre resumo e resenha, qual que é a principal diferença entre eles? O que a resenha tem que o resumo não tem? Resumo é um texto meramente informativo, que resume os acontecimentos, e a resenha dá a opinião. Se a palavra-chave para resenha é opinião, olhe de novo para as alternativas e me diz: qual dessas alternativas apresenta qualquer coisa que possa ser relacionada à intenção de uma resenha? Caracterizar personalidades é a intenção de resenha? Não. Questões polêmicas é a intenção de resenha? Não. Relato de experiência é a intenção de resenha? Não. Explicar alguma coisa, explicação sobre o quadro cultural é a intenção de resenha? Não. Qual é a intenção de resenha? Opinar. Portanto, resposta letra E. Opinião a respeito de uma obra sobre a cena musical de 1967. Muitas questões do Enem podem ser resolvidas simplesmente com o conhecimento de um gênero textual. Se você sabe o que é uma resenha, teria acertado essa questão. Muita atenção nos enunciados. A prova do Enem de linguagens é mais uma prova de interpretação de enunciados do que de interpretação de textos.